A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. Janela do intérprete de Libras no canto inferior direito. Roberto Rios, um homem branco cadeirante. Você já imaginou como seria enxergar tudo em tons de cinza, como se tudo, o tempo inteiro, se parecesse com um filme antigo em preto e branco? Essa é uma condição rara, chamada acromatopsia. Vamos saber mais sobre esse assunto no programa de hoje. Vinheta. Ícones cinzas de pontos turísticos de São Paulo. Sobre fundo branco, a palavra diversidade com C tem a letra substituída por um boneco em cadeira de rodas. Olá, sejam todos bem-vindos e se acomodem, porque começa agora o Diversidade. Eu sou a Suelen Gonçalves, uma mulher cadeirante, branca, com cabelos cacheados e castanhos escuros um pouco abaixo dos meus ombros. Uso no programa de hoje uma camiseta preta, calça jeans e sapatos pretos também. Aqui do meu lado, Roberto Rios, o meu colega. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Roberto Rios. Eu sou um homem alto, de 1,79 m, claro, uso óculos. Estou usando hoje uma camiseta vermelha, uma calça jeans azul escuro e um sapato marrom. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube da Rede Câmara? Depois de você se inscrever, ativa as notificações clicando no ícone do sininho, deixa o seu like e também é bastante importante que você compartilhe os nossos conteúdos. Agora, olha só, quero saber quem são as nossas convidadas de hoje, porque eu sei que tem mais de uma. Quem é, Roberto? Sim, ótimo. É ótimo ter duas convidadas, a gente aprende muito mais, né? Hoje nós temos temática bastante interessante. Saberemos um pouquinho sobre como é viver com a cromatopsia. No estúdio, contamos com a presença da doutora Sabá Karawi, que é oftalmologista do Hospital SEMA. E remotamente temos a participação da Jess Fontoura, que é acromata, ou seja, vive com essa condição. Sejam bem-vindas, as duas. O cenário do programa é simplista e temático. Doutora, para deixar os nossos ouvintes, os nossos amigos de casa mais à vontade, saber com quem nós estamos falando, eu gostaria que vocês fizessem a sua audiodescrição, você e depois a Jess. As paredes revelam foto aérea da cidade. Bom, meu nome é Sabá Karawi, eu sou uma mulher de 33 anos, eu tenho cabelos longos, pretos, sou uma pessoa sorridente, sou branca, magra e hoje estou aqui vestindo uma roupa toda preta, sapato preto, para conversar com vocês. E a Jess? Ao fundo, uma TV exibe Jess. Oi, pessoal, eu sou a Jess, tenho 26 anos, sou uma mulher branca, uso óculos arredondados, tenho um cabelo bem curtinho com uma franjinha assim na frente da testa e hoje estou usando uma camiseta que eu acho que é preta. É preta. Muito bom. Muito bom, já começamos a entrar no assunto. Já deu um spoiler do que vem. Suelen olha para Roberto. Doutora, então para iniciar, o que é Sabá está sentada cromatopsia? O que acontece com a pessoa? Como se adquire isso? em uma cadeira giratória A preta. cromatopsia, ela é uma doença ocular, então quando a gente pensa nisso, a gente pensa numa alteração ocular, na verdade, é uma síndrome. De frente para os E apresentadores. ela é autossômica recessiva, que a gente fala. Então, o que isso significa? Que ela vem com a pessoa, nos genes. Então, é uma alteração genética que causa uma disfunção na retina. A retina é uma parte de dentro do olho que é fundamental para a nossa visão. Então, quando a gente pensa no que a gente enxerga, a gente sabe que ele tem que passar pela parte anterior do nosso olho, que é a córnea, entrar dentro do olho, chegar na retina e a retina vai absorver essa luz e transformar em uma imagem. Então, quando a gente fala de acromatopsia e essa condição é uma condição que a pessoa nasce com ela, a gente sabe que a pessoa tem alguma disfunção nessa captação da imagem. Sabá está de pernas cruzadas. A luz entra, só que quando ela chega na retina tem uma falha na transformação da imagem colorida para cor. A gente tem tipos diferentes de acromatopsia, então a gente tem tipo mais severo e tipos mais leves, então falando em completo e incompleto. Quando a gente pensa num tipo completo, a gente vai pensar que a pessoa tem a dificuldade de interpretar as cores, então ela vai enxergar em preto e branco, mas ela também tem uma dificuldade na quantidade de visão. Então, além de não ver as cores, ela também tem dificuldade em enxergar, Sabá franze a testa, definir apertando as os cores, olhos. conseguir enxergar com qualidade. Agora, se a gente for pensar em um incompleto, a gente sabe que a pessoa consegue enxergar, mas ela não consegue ver as cores. Isso é uma alteração de uma parte da retina que chama cones.
Então, os cones que fariam essa diferenciação das cores não fazem e a pessoa fica enxergando em preto e branco. Posso complicar um pouquinho mais? Pode. As cores, a gente sabe, são comprimentos de onda. Certo. Certo? Então, quando você tem a parte do olho em que não vai filtrar ou não vai deixar essas cores entrarem, ela não consegue ler o comprimento de onda de cores só em preto e branco? É isso? Seria Na verdade, esse a filtro? gente tem dentro da retina esses cones que eles são responsáveis por Sabá gesticula. cores. Então, a gente tem os cones que são responsáveis pelas cores vermelhas, azuis. Ela enumera as cores nos dedos. Que leem o comprimento da onda. Que leem o comprimento da onda. Mas esses cones não fazem leitura nenhuma. Tá, entendi. Então, não tem leitura. A gente não consegue ler o comprimento de onda. Então, quando a pessoa recebe essa imagem, essa luz, essa cor, ela não vai ter essa leitura. Essa parte não funciona como deveria. Sabá faz que não com a cabeça. Doutora, falando assim de uma forma leiga, né? Você acabou de explicar que existem níveis, né? Certo. Para a cromatopsia. Uma pessoa que nasce com um determinado nível mais leve, isso pode ir se agravando com o tempo? Isso pode, de repente, chegar num nível de causar uma cegueira, algo do tipo? Normalmente, Suelen, se a pessoa nasce com um determinado nível, essa doença não é progressiva. Essa síndrome, na verdade. Então, é uma síndrome que não progride. Isso é o que a gente tem na teoria. É claro que quando a gente pensa em medicina, a gente não pode falar nunca vai progredir. A única coisa que a gente pode dizer é que não é progressiva. Agora, existem alterações que podem se associar à doença. Então, a gente pode ter outras manifestações no fundo do olho e essas manifestações podem baixar mais a visão. Mas, em regra, não é progressivo. A pessoa nasce com ela completa, é completa, nasce com ela incompleta, é incompleta e vai ser assim durante toda a vida. Suelen concorda com a cabeça. Ô, Jess, para você agora. Jess participa remotamente. Como que a cromatopsia impactou sua vida e como foi o seu aprendizado com essa condição? Como é que você se virou socialmente, vai colocando em termos assim mais tranquilos? Todos direcionam a atenção para a TV. No meu caso, eu tenho a cromatopsia completa, então eu tenho a baixa visão e a alta sensibilidade à luz, né? E eu costumo comentar assim com o pessoal, quando as pessoas... quando eu tenho que explicar, né, essa questão do dia a dia e viver com a cromatopsia, eu separo os elementos, porque eu sinto que sempre o contexto vai implicar no qual que é a maior dificuldade, se vai ser em relação às cores, ou se vai ser em relação à luz, ou se vai ser em relação ao todo da visão, né? Então, a vida, ela sempre vai tendo que passar por muitas adaptações, meio que dependendo do contexto, assim. Mas eu aprendi a usar o óculos de sol em todos os contextos e não ter vergonha disso, né? Porque quando a gente vai crescendo com a cromatopsia, tem muita questão da vergonha de ter que usar óculos de sol e toda a questão de muito bullying na escola por não conseguir enxergar e todas as adaptações que tem que ser feitas em um ambiente para que uma cromata esteja confortável no ambiente, né? Então, eu acho que, em resumo, assim, eu posso dizer que a maior implicação de crescer com a cromatopsia é a gente não ter vergonha, não ter medo e saber se impor e exigir a nossa acessibilidade, a nossa inclusão no ambiente, assim como qualquer outra deficiência. Jess é vista dos ombros para cima. Ela usa fones de ouvidos. Fazendo uma linhazinha assim sobre sintomas, diagnóstico e tratamento. Essa síndrome, né, que você falou, ela apresenta algum sintoma, algum incômodo, algo de alerta? E aí, Suelen como gesticula. se dá esse diagnóstico para ter a certeza e tratamento? Ela segura fichas de papel. Puxando bem o que a Jess falou, que ela falou uma coisa que é pra gente um sinal muito importante, que é a fotofobia, que é essa sensibilidade à luz, que ela falou que ela tem, que ela começou a usar óculos escuros e não ter vergonha disso, porque a sensibilidade à luz não é uma sensibilidade assim, nossa, eu estou incomodado, aqui é muito claro. Não, é uma sensibilidade de você não conseguir ficar de olhos abertos em um ambiente que tem muita luz solar ou tem muita iluminação direta. E muitas pessoas têm um sintoma que a gente fala de uma cegueira à luz solar. Então, a pessoa sai, é tanta luz que a pessoa não consegue enxergar. Então, como que a gente percebe isso? A gente já entendeu que a pessoa nasce desse jeito. Então, essa percepção vai ser lá no comecinho, quando é um bebê, quando é uma criança.
Porque existem algumas manifestações clínicas que a gente consegue perceber. Uma delas é o nistagmo, que é uma das primeiras coisas que a mãe pode perceber se a pessoa manifestar. Então, o nistagmo é quando o olho não consegue fixar. Então, ele fica se mexendo, a gente pensa assim, para o lado, a bolinha do olho colorida fica lateralizando. Então, isso é porque não tem uma fixação ideal. Então, essa criança, esse bebê, não consegue fazer uma fixação. Outra coisa é essa sensibilidade à luz. Então, a gente pensando lá na infância, quando a pessoa não fala, essa sensibilidade à luz é uma coisa super importante. Então, sai com a criança, ela tem muita sensibilidade, e aí os pais começam a perceber que tem alguma alteração. E a dificuldade no aprendizado, às vezes lá pequenininho, que começa a ensinar cor e tem essa dificuldade em ensinar cores, a pessoa não vai conseguir fazer essa distinção. Ah, esse é vermelho, esse é o verde, isso não vai existir. Então, esses são os sinais que a gente pega lá no início, porque não vai ser chegar no oftalmo e falar, olha, eu não enxergo. Não, é uma coisa que é desde bebê que já vai aparecendo. Sabá fala sorrindo. E aí, quando esses sinais são percebidos, existem diversas doenças que podem se manifestar dessa maneira. Então, a gente precisa buscar o tratamento oftalmológico para ir nessa consulta o oftalmologista conseguir fazer uma história, avaliar exibindo leves covinhas. A árvore familiar dessa pessoa, né? De onde ela veio, os pais, os tios, alguém tem alguma doença, alguém tem alguma coisa. A gente puxar na história porque tem alteração genética. Então, em algum lugar, talvez a gente encontre alguma coisa. Às vezes não. Às vezes sim, é uma busca, é por isso que a gente busca, né, o atendimento médico. No exame geral, a parte externa não tem nada que a gente consiga falar. Isso é de uma pessoa que tem acromatopsia. Você olhando, a pessoa não tem nada. Então, a gente precisa de exames mais detalhados que vão mostrar realmente a falha nessa região, que são os cones, lá na retina. Então, a cromatopsia é de nascença. Isso. Certo? O caso da Jess também nasceu acromata. Jess faz que sim com a cabeça. O papo está muito gostoso, nós estamos aprendendo bastante, eu espero aprender mais no segundo bloco, mas nós vamos fazer um intervalo diversidade e vai fazer uma rápida pausa agora. Mas continue com a gente, pois, sem dúvida, a doutora Sabá e a Jess têm muito mais a compartilhar conosco. Vinheta. Ícones cinzas de pontos turísticos de São Paulo. Sobre fundo branco, a palavra diversidade com C tem a letra substituída por um boneco em cadeira de rodas. Olá, eu sou Roberto Rios. Gostaria de lembrar a todos que o programa Diversidade vai ao ar todas as sextas-feiras às 13 horas. O programa Diversidade tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Olá, eu sou a Suelen Gonçalves e para lembrá-los que se você perdeu algum episódio que já foi ao ar, nós temos uma playlist no nosso canal no YouTube. Aproveite, acesse e já se inscreva. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. QR Code no canto inferior esquerdo. Voltamos a apresentar Vinheta. Ícones cinzas de pontos turísticos de São Paulo. Sobre fundo branco, a palavra diversidade com C tem a letra substituída por um boneco em cadeira de rodas. Suelen Gonçalves. Não só como realmente foi rápido, gente. A gente está tendo uma verdadeira aula hoje sobre acromatopsia. Então, vamos seguir aqui com as nossas duas convidadas. Roberto Rios. Ô Jess, você falou, a doutora também falou, que nós temos que ter um cuidado, vocês, no caso, a pessoa que tem a cromatopsia, tem que ter um cuidado enorme com a luz solar, porque ela é muito forte, então você sente um incômodo muito grande com isso. Fora esse cuidado que você tem que ter, você tem outros cuidados na sua vida que você tem que se preocupar também por conta disso? Jess Fontoura, produtora audiovisual. Eu diria que a própria locomoção, né? A própria mobilidade na rua, o uso de transporte público, como entrar em transporte de aplicativo, toda a mobilidade no geral é algo que eu colocaria como o outro cuidado no nosso dia a dia, além da luz, porque a gente, por ter essa falta da visão, existe realmente a dificuldade de enxergar contraste de buracos que tem em calçadas, degraus, às vezes até fios que estejam pendurados pela rua. Então, acontece muito da gente bater em coisas enquanto está andando pela cidade, que a gente sabe que não são, as nossas calçadas não são das mais acessíveis do mundo, né? Jess participa remotamente. Entrar em carros de aplicativo, não conseguir enxergar a placa, né, dos lugares, então tudo que envolva a mobilidade. Ela gesticula. No caso, ela está falando de placas indicativas,
né? Tem muitas placas indicativas que você tem a informação realmente através das cores, nem mesmo pela sinalização, é as cores que indica o que a placa quer transmitir, né? Então, esse cuidado você tem que ter. Todos se voltam para a TV. Também, mas também pela questão de contraste, né? Muita coisa, por exemplo, existem muitas placas de alerta que são vermelho em preto. A gente não vê essa diferença, então é muito difícil ter leitura de placas na rua, principalmente quando é durante o dia, porque aí vai ter mais ainda o agravante da luz solar. Nós poderíamos entrar até no detalhe, né? Os remédios, tarja vermelha, tarja preta, complicado, tem que ler. Roberto fala sorrindo. Ele segura fichas de papel. Entra até na minha próxima pergunta, que inclusive é direcionada às duas, cada uma com o seu ponto de vista, mas é justamente sobre esse cuidado, no mundo ideal, vamos pensar no mundo ideal. Quais esses cuidados que tanto a comunidade médica ou a sociedade de forma geral tem que prestar atenção, né, para acolher e fazer com que o ambiente seja mais seguro para quem tem a cromatopsia? Sabá, oftalmologista do SEMA. Antes da gente pensar nisso, a gente tem que entender uma coisa que a Jess pode falar muito bem, muito melhor do que eu, é que quando a gente pensa, a pessoa não enxerga cores, a gente pensa assim, não, ela enxerga tudo, ela só não enxerga cores. Só que só não enxergar cores já é ruim. E não é só isso, tem uma baixa de visão associada. Então, é estruturar novamente quase que a totalidade das coisas. Então, a Jess falou, as calçadas não são tão boas. Porque a gente pensa assim, a pessoa não enxerga, mas se a calçada estiver desnivelada, ok, ela consegue andar. Mas não consegue. Porque se tiver um desnível, ela não consegue perceber. Porque essa diferença de tom, tudo isso é difícil. Então, quando a gente pensa nessa inclusão, nesse mundo ideal, imagina você eu enxergo, tenho uma visão que eu posso tirar uma carta de motorista. Já imaginou você dirigir e ter que decorar a ordem do semáforo? Que o vermelho está em cima, que o verde está embaixo, o amarelo está no meio, porque você não enxerga cores. Então, tem vários detalhes do dia a dia que talvez, para uma pessoa que tem uma visão que consiga fazer essas atividades, porque muitas não conseguem, a gente teria que ajustar. Então, ter sinalizações. Então, por exemplo, o vermelho vai ter um risquinho no lado para a pessoa saber que aquilo é vermelho. Ou o pare, realmente no sinal vermelho está escrito pare, siga. Esses detalhes que no dia a dia precisariam ser ajustados. Então, a pessoa vai em um estabelecimento que ela tem que pegar a senha. O painel só mostrar a senha e a mesa que ela precisa ir não resolve, porque ela não vai conseguir enxergar. Então, o ideal seria esses painéis que eles falassem mesa tal, senha tal. Então, esse é o que a gente pensaria no geral. Tem vários detalhes, então por isso existem leis, existem tentativas, trabalhos voluntários, várias coisas que tentam agir nisso. Mas é mais ou menos pensando assim, para a gente abrir um pouco a nossa cabeça. Os apresentadores fitam Sabá. Sabe, doutora, que o nosso programa aqui é um programa que a gente abrange. Pensativo, Roberto dirige o olhar para cima. Tentamos, pelo menos, abranger todos os tipos de deficiência, né? Ele olha para Suelen e sorri. E aí você explicando os detalhes, eu assim, nossa, se você for ver os detalhes de cada tipo de deficiência para fazer uma inclusão social total, ou seja, um desenho universal que seja perfeito, meu Deus. Uma reestruturação completa, né? Precisa reestruturar o mundo. Precisa pegar a Terra e fazer ela ficar redonda. Sim. Né? É impressionante a quantidade de detalhes que a gente precisa de pensar para resolver o problema de todos. Exatamente. E todos têm os seus problemas individuais. Então vamos lá, falando em questão de melhorar o mundo. A tecnologia tem impactado um pouco mais, ela tem surtindo algum efeito, tem estudos para melhorar o caso da cromatopsia? Com certeza. Eu acho que as pessoas que estão vivendo esse mundo atual com tanta tecnologia têm o ônus, mas tem um bônus em vários detalhes. E se a gente for pegar, por exemplo, os smartphones, que, enfim, a gente usa para tudo hoje em dia, vários deles têm configurações de acessibilidade que fala. Então, a gente consegue configurar contraste, a gente consegue configurar tamanho de letra, pensando em marcas, tem umas que tem mais, tem umas que tem menos, mas a tecnologia ajuda muito nisso. E
pensando no smartphone, que é uma coisa que a pessoa pode levar para todo lugar. Existem aplicativos dentro deles que você consegue tirar a foto de alguma coisa, que uma placa, por exemplo, você pode tirar a foto e ele transforma isso em um áudio ou transforma isso numa imagem maior. Não sei se a Jess consegue falar alguma coisa também, se ela tem alguma experiência sobre isso, mas existem essas tecnologias que vão auxiliar. Então, se a gente pensar a pessoa com baixa visão, não só a cromatopsia, porque a gente pode juntar e pensar nas duas coisas, que precisaria de uma lupa, por exemplo, para fazer uma leitura, no celular ela consegue resolver, ela pode tirar uma foto, ajustar contraste, aumentar, e aí ela consegue ver o que ela precisa ler, o que ela precisa assinar, por exemplo. Então, a tecnologia está chegando em lugares que são muito bons assim, para as pessoas, para auxiliar nessas questões. Existem outros auxílios tecnológicos, então, que, por exemplo, óculos que fazem uma leitura da imagem, ou dispositivo que a gente acopla no óculos, mas também são coisas que necessitam de um investimento financeiro maior, fica um pouco mais difícil, então a gente tem aí várias vertentes para a gente pensar. Agora, recentemente, a Sueli fez um trabalho, inclusive magnífico, parabéns, tá? Que foi uma visita a uma biblioteca onde ela viu lá aqueles óculos que os cegos colocam e ele lê e passa a mensagem para o cego, né? Achei muito bom aquilo lá. E esses óculos, eles servem para a pessoa com a cromatopsia também? Também serve. Porque o que acontece? A gente consegue ajustar. É claro que a gente precisa sempre fazer o exame, ver o que a gente consegue ajustar dentro disso, mas esse óculos consegue fazer uma leitura e alguns deles conseguem, por exemplo, eu venho aqui e capto a sua imagem, ele vai descrever para mim, é uma mulher, ela tem cabelos cacheados. Então, existe essa tecnologia. Existem diversas que a gente consegue usar para fazer leitura, então, para livro, porque pensa assim, a cromatopsia, ela vê preto e branco, mas se você tiver uma folha amarelada e uma letra amarronzada, a pessoa já não consegue mais ler. Sim. Aquele contraste baixo é muito ruim. Então, esse auxílio pode ajudar essa pessoa a conseguir fazer uma leitura mais confortável. Eu queria saber de você, então, Jess, como foi essa adaptação? Que tipo de tecnologias conseguem te auxiliar? Inclusive, eu vi um vídeo seu onde você falava um pouco sobre óculos que são especialmente para daltônicos e como não se encaixa no seu caso, e às vezes as pessoas acham que se encaixa no seu caso, por que é completamente diferente? Ao fundo, a TV exibe Jess. Como a doutora falou, deu o exemplo do celular. O celular, eu diria hoje que é o meu melhor amigo em todos os contextos assim da tecnologia, me ajudar na acessibilidade. Porque eu realmente utilizo ele para tirar foto e aplicar algum filtro para ler embalagem, para ler coisas, até, por exemplo, ir em shows e utilizar ele como um binóculo de zoom para poder enxergar o show, né? Utilizo leitores digitais para ler livro. Então, realmente a tecnologia é o melhor amigo de qualquer pessoa com baixa visão hoje em dia, eu diria. E os óculos é realmente das perguntas que eu mais ouço assim, todos os dias. As pessoas comentam nos meus conteúdos perguntando por que eu não testo, por que eu não uso um óculos de daltonismo, e eu tenho que explicar, né, de uma forma muito resumidamente. Claro que agora a doutora pode dar a explicação científica correta, mas eu digo que o daltônico confunde frequências que o óculos vai corrigir para que ele consiga enxergar, enquanto o acromata não consegue identificar essas frequências que vão ser, entre aspas, trocadas, né? Então, por isso que não funciona para o acromata o óculos do daltonismo. É isso mesmo. Agora, eu queria saber, em termos, doutora, de estudos, de caso, como está essa questão, o que vem sendo descoberto que pode auxiliar? Sempre que a gente pensa nisso, a gente pensa assim, o que a gente pode fazer para tentar resolver, né? E é isso que a medicina busca, o que a gente pode fazer para ajudar. Então, o que tem de estudo mais recente é terapia gênica. Então, a gente fazer uma terapia nos genes, certo? Mas ainda são estudos que estão em fase clínica, tem muitos que ainda não têm uma comprovação específica das melhorias. Então, a princípio, a gente não tem um tratamento específico. Isso vai tratar e vai curar, vai resolver o problema. A gente ainda está nessa caminhada da terapia gênica. Sabá abre um largo sorriso. Agora, Jess, vou fugir um pouquinho aqui do roteiro. Você estava falando e eu tenho acompanhado os seus conteúdos. Como é essa interação para fazer as pessoas de fato entenderem, até mesmo
Com relação a mensagens que você recebe, enfim, você Suelen olha para cima, percebe buscando que as lembranças. pessoas têm um interesse em mudar a mentalidade, em saber um pouco mais, ou ainda há um pouco de ignorância por parte dessas pessoas? Até o famoso hate, coisas assim. Todos se voltam para a TV. Existe muita ignorância no sentido de pessoas que não entendem que a baixa visão é uma deficiência. Porque as pessoas entendem que se você enxerga, você, né, se você não é cego, você não tem uma deficiência visual porque você enxerga. E aí, ao mesmo tempo, existem pessoas que se você não tem uma visão boa, o suficiente considerado normal, as pessoas já te colocam no lugar de ai, coitadinho, coitadinha. E aí todos os dias eu recebo comentários do tipo, nossa, deve ser muito triste não enxergar cores. Eu não sei como eu viveria sem enxergar cores, porque você não ia enxergar tal e tal coisa. Então, existem muitos desdobramentos emocionais, assim, a galera não sabe muito bem como lidar com a informação de que é possível não enxergar cores, né? Por outro lado, existe uma gama de pais e mães de crianças que chegam cada vez mais até conteúdos para saber mais, né? Então, eu recebo muita mensagem de pai, de mãe, de crianças que estão recém sendo diagnosticadas, para querer saber quais são os desafios, até para se inspirar, para verem que é possível ter uma vida normal, né? Para ver que é possível encontrar formas de adaptar o seu dia a dia e ter toda uma vida, né, pela frente, porque quando o diagnóstico surge é normal que os pais e mães de crianças que nunca ouviram falar se desesperem e não saibam direito, né, o que fazer. Então, por outro lado, tem essa vertente aí que é muito gratificante. Suelen olha para Roberto. Doutora, a cromatopsia é um nome que ele é muito pouco falado. Ela concorda com a cabeça. A gente não ouve falar no dia a dia. E a gente sabe muito bem que as grandes redes, as grandes indústrias, né, de remédio, de pesquisa, eles vão aonde vai vender mais, ok? Então, você acha que se divulgasse um pouco mais a respeito, colocasse os números de pessoas que estão aí com esse tipo de síndrome, as empresas se interessariam um pouco mais em desenvolver produtos tecnológicos para isso? Eu acho que sim, assim, sempre que a gente coloca alguma coisa em foco, a gente tem mais movimentação para tentar resolver aquilo, ou para tentar pelo menos auxiliar. A gente sabe que quando a gente vai a fundo e pesquisa, estuda, a gente sabe que existem auxílios, que existem tecnologias que podem ajudar, só que como são poucas e são restritas, é aquilo que a gente conversou. Para alcançar ela, as pessoas precisam fazer um investimento, às vezes, muito alto. Então, talvez, se a gente colocasse isso mais em foco, se a gente conversasse mais sobre isso e as pessoas fossem mais conscientes de que isso existe, de que funciona assim, de que não é só desse jeito, talvez a gente teria mais foco em trabalho mesmo para conseguir desenvolver outras tecnologias ou mais acessíveis. Estamos divulgando, esse é o nosso trabalho. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Encerramos mais um programa, gratos por todos os esclarecimentos e deixando o espaço aberto aqui no Diversidade sempre. Meninas, obrigada. Vocês fiquem à vontade para acompanhar as meninas nas redes. @acromata_jazz. Acompanhando a gente através do seu smartphone, TV, tablet ou no notebook para mais conteúdos. Lá no nosso Instagram, o endereço é @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Créditos selecionados. Coordenação geral, Flávio Munhoz. Chefia de produção, Juliana Quintela. Coordenação de conteúdo, Gabriel Couto. Supervisão de operações, Miguel Duboviski e Renata Capitanovas. Apresentação, Roberto Rios, Suelen Gonçalves. Produção jornalística, Maria do Carmo Caçador. Intérprete de Libras, Renato Rodrigues Félix Oliveira. Audiodescrição, Márcia Martins. Consultoria, Projeto Entra na Roda.